livrando-se da preocupação. A preocupação traz muitos problemas físicos, neurológicos para aquele que vive preocupado. A preocupação é algo antecipado. Por quê? Você está preocupado com algo que vai acontecer ou algo que já aconteceu e trouxe uma consequência. E tudo isso no sistema neurológico, físico, gera consequências, porque há uma alteração tanto na área neurológica, também uma alteração na área física. Então, portanto, é importante você descansar. A Escritura diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus falando para seus filhos para lançarem sobre ele toda a ansiedade. Por quê? Lógico que Deus criou o ser humano e Deus sabe todas as consequências que há no ser humano, tanto na mente, na alma, quanto também na parte física. Por quê? Porque primeiramente geram problemas emocionais, posteriormente também geram doenças físicas. Nós vemos que tem o estresse, a depressão, úlceras nervosas e até mais outras enfermidades em consequência da preocupação. Por quê? Porque a preocupação abrange o medo, a incerteza, a falta de recurso. E a preocupação constante traz consequências gravosas ao organismo da pessoa. Então Deus, por criar o ser humano e sabendo de tudo isso, Deus disse para lançar sobre ele toda a ansiedade. Deus disse para lançar sobre ele toda a sua ansiedade. Deus não quer que você esteja preocupado com nada. Então nós vemos que lançar é algo contínuo, lançando. Por quê? Porque você está vivendo com ele externamente. Então eles virão até você. O medo virá de novo, a preocupação virá novamente e consequentemente você vai lançando sobre o Senhor. Mas você não vai lançar aleatoriamente, você tem que ter uma base para lançar. E a própria Escritura traz isso, ela diz, porque Ele tem cuidado de vós. Ou seja, Deus supre as necessidades dos seus filhos, Deus providencia aquilo que é necessário. Jesus Cristo falando para os seus discípulos, sobre a ansiedade, Ele disse assim: não andeis ansioso pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir, pela vossa vida. Então começou a falar acerca das aves dos céus, que não plantam, não colhem, não guardam em celeiro, contudo, ele falando aos discípulos, disse: contudo, o vosso Pai Celestial as sustenta. Então, ou seja, é a ave que vai buscar o alimento, é a ave que leva o alimento ao seu filhote, é a ave que faz o ninho. Mas Jesus Cristo disse que Deus que alimentava. Porque Deus, pela natureza, Ele deixou tudo que é disponível para isso, bem como também para o ser humano. A diferença do ser humano é que ele cria o seu próprio ambiente. Então, o ser humano, através dos seus pensamentos, de onde surgem as ideias, da sua criatividade, onde surge algo novo para ele realizar, através das suas palavras, através da sua imaginação, ele cria aquilo que é necessário para as suas vidas. Grandes empresas surgiram de ideias. Muitos best-sellers, livros, surgiram de ideia. Então, ideia é algo maravilhoso e ele está na mente do ser humano. Então, esses pensamentos serão colocados em práticas. É por isso que o medo, a preocupação geram consequências físicas na vida da pessoa e nas suas circunstâncias também. Então, quando as Escrituras dizem que devemos lançar sobre Deus, é porque Ele cuida de nós. E a Escritura diz que aquele que crê entra no descanso. Então, você entra num estado de descanso, de despreocupação. E desta maneira, a sua mente estará bem, a sua alma estará bem, a sua área neurológica estará bem e não será criada uma situação que vai impedir você de resolver os problemas, você de receber as bênçãos de Deus. Então, desta maneira, você permite o fluxo deste poder da palavra de Deus. Você deve entender que todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus e são sustentadas por ela. Não andeis ansioso de coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam todas conhecidas diante de Deus através da oração, súplica, com ações de graça. Então você veja, ser conhecida por Deus através da oração, súplica, com ações de graça, no momento que a pessoa está orando, ela então vai crer que recebeu.
e, consequentemente, ela vai fazer ações de graça. Hebreus 11:13 diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vê existir as coisas que não aparecem. Se observe, o universo foi criado de fatos que se não veem. Foram gerados. Deus, ao criar o universo, não tinha nenhuma matéria, nenhuma substância para ele criar, embora a terra fosse sem forma e vazia. Um espírito agradecido antecipadamente também faz a palavra de Deus operar em seu favor. Então as Escrituras dizem também que Deus supre as necessidades dos seus filhos. A Bíblia Sagrada traz duas informações maravilhosas nessa área para que você não fique preocupado e para que você possa receber as promessas da parte de Deus e que você esteja numa atitude receptiva daquilo que Deus providenciou, ou seja, não vai estar preocupado, você vai estar com os seus pensamentos naquilo que já foi feito, a sua criatividade imaginando a obra realizada, a serem criadas por este poder maravilhoso da palavra de Deus. Então as Escrituras dizem assim, primeiramente, quando vem um problema, uma dificuldade, vem a solução junto. As Escrituras dizem assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que não te deixará ser tentado além das suas forças. Antes, com a tentação, dará também o escape. Então você veja, quando o problema vem, Deus já coloca a solução junto. Nós vemos que a viúva de Sarepta, o milagre já estava na casa dela. A viúva também na época de Eliseu, da mesma maneira. Ela não tinha nada em casa, a não ser uma botija com um pouco de azeite. E aquilo foi suficiente para Deus realizar o milagre através de Eliseu. E assim também a bênção está em sua vida. Já está em suas mãos. Basta você crer e pela palavra de Deus enxergar as bênçãos realizadas, falar acerca delas, pensar acerca dela, ter tudo anotadinho, os versículos que você vai meditar e estar expressando com a sua boca. Por quê? Porque as palavras faladas, quando estão aliadas com a palavra de Deus, exercem uma manifestação poderosa da parte de Deus. E outro fato muito importante também, que as Escrituras falam acerca da preocupação, é que você está no descanso de Deus. Você está descansando juntamente com Deus porque as obras já estão realizadas e você simplesmente está crendo, está vendo, está imaginando a obra realizada e está chamando as coisas que não são como se já fosse. E através da sua criatividade, da sua imaginação, vendo a obra realizada, você entra num estado de descanso e permite com que as suas palavras estejam unidas com Deus, os seus pensamentos estejam junto com as promessas de Deus e as suas perspectivas também estejam aliadas com Deus. E para encerrar, eu quero deixar um versículo para você que as Escrituras dizem que Ele supre todas as suas necessidades. O apóstolo Paulo dizendo, e o meu Deus, segundo a riqueza da sua glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ali o apóstolo Paulo está falando acerca de coletas, acerca de ofertas, ajuda ao ministério dele. Isso está associado com contribuição. Mas a palavra de Deus expressa explicitamente que Deus supre as necessidades daqueles que servem Ele aqui nesta terra. Até o nosso próximo vídeo, em que estaremos trazendo para você mais um conteúdo para resolver os problemas da sua vida.